Boa tarde, meninas. Só esperar um pouquinho para ter certeza de que já começou a rodar aqui. Então eu vou me apresentando. Eu sou Lucy, do Santa Costura, Arte com Tecidos. É um ateliê localizado aqui em São Caetano do Sul, na cidade de São Paulo. Nós temos vários cursos presenciais, todos voltados para a área de tecido, patchwork, corte e costura, costura criativa, bordados, bonecas, enfim, todos eles voltados à área de tecidos. Nós não somos somente uma escola, nós temos uma loja física também nesse espaço, onde a gente comercializa, boa tarde, onde a gente comercializa os tecidos, as mantas, os zíperes, os metais, tudo necessário para você fazer o seu artesanato. Nós temos venda presencial lá e também podemos despachar, né? A gente está com um site em construção para poder atender melhor a todo mundo. Mas se você precisar de alguma coisa, inclusive nesses dias que está tudo meio fechado por aí, você pode mandar um WhatsApp aí ou um Messenger através da página, aí a gente se fala, mostra as opções que nós temos e damos um jeito de te atender aí. Então hoje queria começar também agradecendo todo mundo que está nos acompanhando, né, que tem nos assistido, que tem compartilhado, dado seus likes aí. Agradecer, eu tenho recebido muitas fotos de pessoas que têm feito as peças em casa, isso é muito legal. Então quando você fizer a foto, você pode até fazer o check-in lá na nossa página, que assim todo mundo que curte Santa Costura vai ver o trabalhinho que você conseguiu fazer aí na sua casa, e a gente fica muito honrado com isso e muito orgulhoso por isso. A pecinha que a gente escolheu para fazer aqui hoje, ó, é o que a gente chama de o limpinhas e sujinhas, ou usa-me e lave-me, foi um nome que ficou melhorzinho, que a gente achou mais bonitinho, tá? Normalmente a gente faz essa peça muito aqui com essa intenção mesmo, de nas viagens você levar suas peças íntimas, pode ser para feminino, masculino, ou assim, N utilidades, né? Desde guardar cabos de carregador, fios, isso lá que a gente tem um monte, ou o que você quiser acondicionar dentro, um estojo também. Porque, olha, são dois bolsos com compartimentos totalmente isolados, ó, um separado do outro. Então, você pode colocar o que você quiser aqui, ó. Eu não vejo necessidade de colocar um forro impermeável dentro, mas se você quiser colocar também, fica à vontade, tá? Só vai ficar mais legal. Essa aqui foi uma pecinha, logo que a gente começou a fazer, eu ganhei de uma aluna que carinhosamente fez pra mim, porque espeto, como é que é o negócio lá, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente faz e acaba não tendo. Isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Você fez uma medida um pouco maior, menor, não tem problema nenhum, tá? Dá certo da mesma forma. Então esse aqui eu ganhei da Jo, que era uma amiga, uma aluna minha, muito carinhoso, eu guardo e sempre utilizo. Na época a gente usava até limpas e sujas. Aí eu vi esse termo, use-me, lave-me, eu achei que era alguma coisa um pouquinho mais discreto. Então aqui no ateliê a gente até fez essas etiquetinhas aqui, ó, que a gente revende isso aqui para as alunas, né? Quem é da área de artesanato já sabe onde mandar fazer isso aqui, é muito comum no mercado, e aí é que você cola ou costura como você achar melhor, tá? Sobre medidas, até teve uma pessoa que citou aí que fez uma medida um pouco diferente. Isso também aconteceu comigo aqui agora. Eu fui no ateliê, cortei o tecido e hoje eu estou fazendo em casa essa peça aqui, porque a gente está com o ateliê fechado, enfim, sábado à tarde eu estou fazendo em casa. Cheguei aqui e vi que eu tinha esquecido de trazer um retalhinho de tecido para fazer o acabamento do zíper, ó. Então o que eu fiz? Cortei um pouquinho para ter esse tecido para fazer esse acabamento aqui, tá? Então a minha medida também está um pouquinho menor. Eu acho que essa peça não precisa ser muito grande na finalidade de levar roupa íntima para uma viagem, tá? Senão você acaba ficando com uma peça às vezes muito grande e fica até feio. Obrigada, meninas que estão aí. É muito legal a gente poder fazer esse negócio de aula ao vivo e interagindo assim. É ruim que às vezes a gente dá uma rateada, né? No meio acontece alguma coisa indesejável, mas essa troca de informações ao vivo assim é uma coisa muito legal. Estou gostando bastante. Então vamos lá. A minha medida acho que ela acabou ficando aqui, ó, uns 25 por uns 27, 26 por aí. Obrigada. Então vamos lá, então eu cortei o meu tecido, como eu recomendei na primeira live, quem tem assistido com a gente já sabe, eu estruturei, né, esses dois de fora aqui, o que a gente chama de tecido, é os que vão para a peça de fora, eu passei um zigue-zague na manta, eu usei uma R2
Muito importante aí você manter a qualidade do seu trabalho. Usa uma manta boa, porque às vezes você faz a peça, em vez dela ficar durinha assim, ó, ela vira um saco, fica feio, ninguém se interessa nem de ver. A gente vende as coisas, o que chama atenção são os olhos, né? A gente vê, chama atenção, você compra, você presenteia, você vai cada vez mais aumentando a sua clientela. Então não hesite em gastar às vezes um pouquinho mais, coloca 2 ou 3 reais a mais no seu preço de custo final aí, socorro. Mas com certeza apresenta um trabalho legal que acaba tendo um resultado melhor. Então foram 2 corpos, né, de tecidos, já coloquei na manta aqui, dei uma adiantadinha de um lado, do outro lado eu vou explicar. Então sempre você vai precisar de 2 tecidos, 2 mantas e 4 forros, porque lembre-se que são 2 saquinhos separados. Obrigada. Então vamos lá. Não posso, gente, eu não consigo responder todo mundo aqui, senão a live vai, né, se estender demais, acaba ficando meio chato, mas eu agradeço muito todo mundo que está aí nos acompanhando. Então vamos lá. Primeira dica que eu vou dar aqui. Vocês veem que eu optei, ó, meu tecido é vermelho, aliás esse tecido a gente tem à venda no ateliê, é um tecido digital muito bacana, o metro dele é R$32, eu acho, é um tecido de qualidade excelente. Eu optei por ele aqui. E aqui eu vou colocar um zíper verde escuro, ó. Em vez de vir no vermelho, num salmão, que era uma corzinha mais morninha, eu optei por colocar um verde escuro que dá um composê legal aqui, chama bastante atenção, fica super bonito. E aqui eu vou colocar o zíper de um jeito, eu sempre prefiro fazer assim, ó, com um finalizador, eu chamo de finalizador aqui, ó, tá? Você tem várias formas de fazer isso aqui, você pode trazer o zíper até o final, e aí você acaba ficando com aquele zíper assim, ó, meio encavaladinho. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de acabamento, então sempre que possível a gente trabalha com essa técnica aqui, ó, que a gente fala um acabamento para o zíper aqui, ó. Eu prefiro sempre fazer dessa forma. Então como é que você vai preparar isso aqui? Sempre eu trabalho com um zíper 3 centímetros menor, tá? Então aqui se eu tenho 30, você pode cortar o seu zíper em 27, se você gosta de medida bem feitinha, 3 centímetros menor. Por que que é um pouquinho menor? Ó? Se você observar aqui, o zíper ele não vai chegar até o final do tecido aqui, ó. Porque qual é a intenção? Na hora que nós fecharmos isso aqui, ó, a costura vai passar aqui, a costura vai passar raspando aqui esse acabamento, ó. Então a peça vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar o pronto aqui pra vocês, ó. Fica com esse acabamento aqui, ó. Então ele não pode nem sobrar muito, senão fica um buraco muito grande, e nem ser muito justo que quando você fecha a peça você acabe costurando isso aqui, aí não vai ficar bonito da mesma forma, tá? Então a medida ideal aqui, o que que é? Sempre a gente fala 3 centímetros a menos. Se aqui você tem 30, corta com 27. E aí você vai colocar o acabamento aqui, ó. Eu vou até frisar um pouquinho mais hoje a colocação do cursor, porque teve uma aluna que comentou aí que ela não conseguia colocar o cursor de jeito nenhum. Cursor é uma coisa chata mesmo, gente, tá? O que eu costumo dizer para as alunas é assim, insiste, porque quando você conseguir a primeira vez, parece que dá sempre certo, você perde esse medo e acaba dando sempre certo, então insiste. Tem cursor que vai mais fácil, tem cursor que dá mais trabalho, mas insiste que a hora que começar a dar certo, aí vai sempre certo. Eu faço assim, ó, vou tentar aproximar um pouquinho mais, tá? Sem medo. Então, ó, o direito do zíper é onde a gente tem o volume do zíper tá aqui pra fora, ó, tá? A parte de trás é mais lisinha. Então, ó, abre aqui, ó. Eu faço assim, eu abro um pouquinho. O cursor sempre, ó, gente, o triângulozinho pra frente, ó. Qualquer coisa você olha no seu zíper da sua calça, ele tem que entrar assim, ó, nessa posição aqui, ó. Então, ó, coloca um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado, e aí você solta ele aqui, ó, e ajeita direitinho, ó. O importante, prende os 2 lados aqui embaixo, e aí você empurra, ó. As alunas tiram sarro que pra mim dá muito certo, muito rápido, mas é questão de treino e de não ter medo. Então, ó, coloca um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado, segura, empurra um pouquinho, segura junto aqui, ó, e desce ele. E aí você deixa ele quietinho aqui no meio, guardadinho, paradinho aí, esperando continuar o trabalho. Então, eu vou montar, já tá tentando, né? Eu vou montar o acabamento aqui, ó. O
que eu fiz aqui? Eu até passei uma medidinha lá para vocês cortarem de mais ou menos 3 por 5, por 4. 3 por quê? Porque 3 é a largura do seu zíper aqui, ó. Isso a gente vai precisar dar um acabamento aqui, ó. Aqui não tem acabamento dos lados porque a costura vai ficar assim, ó. Então, a costura mesmo já vai dar o acabamento aqui, ó. Então, o que eu fiz? Por exemplo, eu tava com essa tirinha inteira aqui. Para facilitar da nossa peça ficar mais simétrica, porque simetria é uma coisa importante aqui, ó, o que eu fiz? Eu dobrei em 4 e cortei. Aí o primeiro passo, 4 peças do mesmo tamanho. Então a probabilidade de hora que você montar esse acabamento aqui, você ficar com tudo igualzinho, você já fica um pouquinho mais adiantada nisso aí. Porque não pode uma peça vir com acabamento aqui e outra peça ter um acabamento só um tiquinho aqui. Fica feio, você tem que caprichar nesses detalhes, tá? Então eu tinha aqui, ó, os tecidinhos do mesmo tamanho. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu dobro no meio, assim acho que é melhor, né? Dobro no meio e dobro no meio de novo. Tá? Então a gente tem isso aqui, ó. E aí você vai abraçar o seu zíper com essa linguetinha aqui, ó. Importante, gente, a gente calculou o tamanho do zíper um pouquinho menor e cortamos, lembra? Então a gente falou que se a sua peça, seu tecido tá com 30, você vai cortar com 27. E o que é importante aqui nesse momento aqui? Você não cresceu o seu zíper. O que é isso? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Às vezes a pessoa faz o acabamento direitinho. Na hora que ela vai costurar, ela costura assim, ó, na pontinha. E o que aconteceu aqui? Ela devolveu medida para o zíper. Então o zíper que inicialmente estava com 27, ele volta a ficar com 28, 29, e aí você perdeu todo o ajuste que você deu. Então, ó, essa parte aqui, ela tem que ser bem encostadinha aqui, ó, que eu quero que o zíper fique exatamente com a medida que a gente calculou. Aqui os 27 no caso. Então, põe um alfinetinho. Essa costura, ela é bem chata, tá? As primeiras vezes que você faz, você sofre bastante, porque a gente tem o volume dos dentes do zíper, o pontinho aqui. É chato de passar, gente, mas você vai se adaptar. E importante, se você consegue fazer de um outro jeito aí que dá certo, manda ver, tá? Costura não é uma ciência exata. A gente consegue o mesmo resultado de várias formas. Eu procuro ensinar da forma que dá mais certo pra mim. Mas se pra você funciona de outro jeito aí, beleza, segue assim. Então agora eu vou passar a costurinha aqui na pontinha, ó. Pra pegar esses dois lados, eu vou ficar com o meu zíper acabadinho aqui, ó. Tá? Vou mexer o celular aqui, torcer pra ele não cair. Volta na dobra novamente, por favor. Vamos lá. Então, ó, tinha um pedacinho de tecido aqui. Você dobra no meio e no meio de novo, ó. Faz um quadradinho aqui, ó. Tá? Aí encaixa aqui bem direitinho. Alfineta. Importante que a costura vai pegar todas as camadas aqui, tá? Melhorou? Então, vamos lá. Então, vamos tentar passar aqui. O celular não caia, por favor. Claudinha. A gente fazer as coisas sozinhas é meio complicado, né? Eu acho que assim tá dando pra ver, então vamos lá. Deixa eu acender mais umas luzes aqui, ver se fica mais claro, melhor. Aí, então vamos lá. Detalhe, tá, gente? Pra você que tem a máquina automática, sabe aquela setinha que você tem pra cima e pra baixo, que a agulha você, toda vez que você para pé calcador, a agulha desce, você pode costurar o zíper com essa teclinha aqui, você vai só nela, ó, pra cima e pra baixo e você costura. Vou costurar o outro lado. Ó, então ficamos assim, ó, tá? Entortou, sem querer, desmancha e faz de novo, tá? O bom da costura é que a gente pode desmanchar quantas vezes a gente quiser, tá? Então, eu tô com o meu zíper preparado aqui, ó. Então, eu vou encaixar ele aqui. Siga um padrão aí, gente. Eu não vou repetir todo aquele processo de colocação de zíper em 2 etapas. Você que tá acompanhando aí, nós já temos alguns vídeos disponíveis lá na página com outras peças. E, às vezes, se você voltar e assistir lá, tem a explicação para quem nunca colocou um zíper, de como é que você coloca. Eu não vou repetir todo esse processo hoje, tá? Mas, enfim, a gente vai aqui, ó. Existe um padrão que o seu zíper, ele sempre deve fechar
da esquerda para a direita, tá? Então aqui no caso, ó, ele tem que ficar assim, ó. Ele vai estar vindo daqui para cá, esquerda para a direita. Então, ó, como é que vai o zíper? Direito com direito, dá direito, lembra disso. Divide aqui, ó, tá? Deixa sobrar, tem que sobrar pelo menos um pezinho de máquina para cada lado aqui, porque a costura depois vai passar rente aqui, ó. Então, dividiu, eu já vou vir com o forro junto aqui, ó. Então, ó, direito do tecido, com direito do forro, direito do zíper, com direito do tecido. Direito com direito, dá direito. Então, vamos colocar todo mundo junto aqui, alfinetar, usar grampo, alguma coisa para prender. Se você não tem a prática de colocação do zíper, você pode vir em 2 etapas, sem problema nenhum. Tá? Vou colocar aqui, ó, ajeitei direitinho. Ó, esse forro aqui nem cortei ele, acabou passando. Ele vai ficar um pouquinho maior, lembra que eu cortei porque eu errei esqueci de trazer um tecidinho, ele ficou um pouquinho maior. Então agora aqui eu vou passar a costura de colocação do zíper aqui. Neste ponto, como eu já falei em algumas filmagens aí, a gente trabalha com o pezinho normal da máquina, não usa o calcador de zíper, porque o zíper aqui tem uma cor bem legal, diferente, ele vai acabar trazendo, agregando um valor para a peça. Então eu quero que ele apareça um pouquinho mesmo, não quero que ele fique escondido. Então eu apenas vou colocar o pé calcador aqui, ó, não enxerga o zíper, mas a gente sente o volume dele aqui direitinho, ó. Então o pé calcador ele tem que vir bem rentezinho a esse volume do dente do zíper aqui, tá? Vamos lá. Nossa, gente, tá calor aqui. Não sei aí na sua cidade, mas aqui tá calor. Eu tirei o prendedor do cabelo e tô suando aqui. Bom, vamos lá. Então, agulha na esquerda, tá? Pezinho bem rente ao volume do dente do zíper aqui. Vou dar uma travadinha. E ó, o que é importante aqui? As 3 camadas andando juntos. Tecido, zíper e forro. Essa parte a gente já sabe que tá passado na manta, tá estabilizado na manta, ela não vai alterar o tamanho. O forro, se você vier crescendo, puxando ele vai crescer. Então não puxa ele, tá? Deixa ele ir se acomodando. Vou repetir aquilo que eu já falei algumas vezes também, gente. Aqui, né, não queira trabalhar com muita velocidade, nem que você use a sua máquina no pedal ou aqui, nada de muita velocidade, porque a velocidade é inimiga de um trabalho perfeito. Então, ó, neste caso aqui a gente tem o cursor aqui, tá? O que você precisa fazer? Se você vier aqui sem remanejar o seu cursor, a sua costura vai entortar. Então, você deixa, ó, a agulha abaixada, levanta o pé calcador e remaneja o cursor, ó, puxa ele lá pra frente. E aí você alinha todo mundo junto aqui de novo, ó, tecido, zíper e forro aqui. E termina a costura. Aí aqui, ó, pela manta, você já consegue olhar se ficou retinho ou se não ficou. Bom dia, boa tarde, isso, tá? Pela manta você já consegue ver se ficou certinho ou se não ficou. E se não ficou retinho, não tenha medo, gente, repassa a costura, porque se você não corrigir aqui na frente, lá na frente vai continuar torto. Então repassa aqui, ó. No caso eu tô vendo aqui que a minha, ela não ficou totalmente reta. Então eu vou vir aqui e vou repassar essa costura aqui, né? Agora que já tá preso, pra conseguir um acabamento melhor aqui, ó. Não tenha medo, tá, gente? Porque às vezes a pessoa não desmancha na hora, não refaz na hora e sozinho não vai consertar. Vai chegar lá na frente e você vai ficar insatisfeito com o resultado. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Agora aqui deu uma melhorada, ó. Ficaram com 2 costuras, não sei se você consegue enxergar aí, mas eu tenho uma costura reta. Se você olhar do lado de cá, ó, o zíper ele tá bem colocadinho aqui, ó, tá bem retinho, e isso aqui é legal, tá? Então aqui eu já adiantei um lado, tá? Eu coloquei o zíper, então esse lado aqui, ó. Na verdade é assim, você vai tratar essa peça como se ela fossem 2 necessairezinhas separadas. Fechou um lado, beleza, vai fechar o outro lado aqui, ó.
Então vai o zíper dos dois lados, ó. Um ficando para um lado, fechamento para um lado e outro para o outro lado. É isso que acontece aqui, ó, tá? Então aqui, ó, vai mudar alguma coisa aqui na hora do presponto. Nós vamos prespontar aqui só sobre o forro. Por que isso, ó? Então eu vou passar uma costura aqui, ó, pegando aqui. O importante dessa costura, o que que é? Que ela fique aqui em cima da sua folga. Se você vier passar uma costura aqui, ó, mas tipo aqui para baixo, que não tá pegando nada aqui atrás, ó, isso não vai resolver em nada a sua vida. Esse presponto, ele tem que ser feito pegando essa folga de costura aqui, ó. Vou mostrar esse ladinho que já tá pronto aqui, ó. Então, eu procuro fazer um pouquinho mais separado, fiz de propósito com a linha diferente só para vocês enxergarem melhor. Então, vai passar a costura aqui, ó. Por que que vai ser por fora? Não sei se todo mundo vai entender, vai acompanhar aqui, ó. Por que que vai ser só sobre o forro? Se a gente fizer dessa forma aqui, ó, como é tradicionalmente a gente faz um presponto, o que que vai acontecer aqui? Você vai ter isso aqui. Na hora do fechamento, como a gente vai fechar lateral com lateral aqui, ó, você vai ter esse dente aqui, ó. Isso aqui vai ficar dobrado assim, ó, não fica bonito. Então, nesses casos aqui, nesse tipo de zíper aqui, a gente usa esse presponto somente sobre o forro, tá? Que isso vai impedir que você, na hora de puxar o cursor, prenda no forro. Então, eu vou passar o presponto aqui, ó, somente sobre o forro. E importante que você esteja pegando a folga de costura que você sente aqui embaixo, aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, ó, agora vamos fechar a peça aqui, ó. Então, o outro lado, ó, direito com direito. Então, você tem um zíper colocado de um lado, o outro zíper colocado do outro lado. Vai zíper, vai tecido, tem que forro junto. Então, nós vamos aqui, ó, colocar o outro forro. Então, ó, direito com direito do zíper e o direito do forro vem aqui, ó. Então, ó, sempre nessa ordem, direito com direito, direito de forro aqui. Como esse zíper ele já tá fechado, o que que a gente tem que obedecer? Essa distância aqui, ó, as coisas têm que se igualar, porque se você começar a colocar assim, ó, vai ficar torto, tá? Você não vai poder remanejar o cursor aqui depois, é diferente das outras peças que a gente fez até aqui, porque o zíper ele já tá fechado aqui. Então, ó, direito com direito, aqui, ó, deixa bem páreo, junto aqui as laterais que você tem aqui. E vem aqui, ó, tecido aqui. Então, vamos lá. Segurar isso aqui, desloca o cursor, joga ele lá pra longe. É uma peça simples, mas às vezes a pessoa que nunca fez, ela fica meio sem noção de onde vai o zíper. Então, ó, um zíper fechando a peça de um lado e o outro zíper aqui em cima. Então, vamos lá, costurar. Agulha na esquerda, para ficar um pouquinho mais próximo do zíper. Ó, devagarzinho, vem trazendo as 3 camadas juntas, de novo aqui, ó, sem esticar o forro. E vendo que o seu pezinho calcador tá bem do ladinho do volume do zíper aqui. Isso é infalível para que o zíper fique bem colocado. O tamanho de ponto que você vai usar, em geral, nas máquinas a gente trabalha de 2,5 a 3, tá? Não pode ser um ponto muito grande, senão a costura fica aberta, mas também não um ponto muito miudinho, porque senão chega até a franzir a peça e se você precisar desmanchar, você tem um trabalho danado. Então, ó, deixei a minha agulha enfiada, vou levantar o pé calcador e vou empurrar o cursor lá para trás. Volta a alinhar todo mundo aqui, ó. E vou terminar a costura. Então, ó, este lado aqui, a manta,
direito do tecido tá aqui. Então, essa costura aqui é que ela tem que estar visualmente bem retinha aqui para saber que o seu serviço ficou bem feito aqui, ó. Obrigada, Antônia. É muito legal ver que vocês que não me conhecem estão acompanhando e curtindo a aula. Essa possibilidade de aula por internet é muito legal por isso, né? Então vamos lá, vou fazer o press-ponto aqui, ó, tá? Então de novo, pega essa folguinha de costura aqui, que senão esse press-ponto ele fica sem função aqui, ele fica alguma coisa que não serve pra nada. Vou deslocar o cursor um pouquinho aqui, me livrar dele. E vamos aqui passar. Aqui eu não precisei deslocar, porque é o press-ponto, já vocês viram que passou bem livre ao lado do cursor aqui. Então, ó, a peça já tá quase pronta, ó, zíper colocado dos dois lados, vou revirar aqui para vocês verem. Então, ó, olha aqui como é que ficou meu zíper aqui, ó, super bem colocado. Aquela costura feita aqui, ó, sobre o forro já garante que o zíper fique preso. Depois, com uns dias, você dobra isso aqui, alfineta direitinho, a manta pega o jeito, ele não sobe mais de jeito nenhum. Zíper bem colocado aqui, ó. Distância aqui mantida, ó. Agora a gente vai fechar ele e a costura vai passar bem do ladinho aqui desse acabamento aqui, ó. Você não vai subir em cima do acabamento e nem vai ficar muito longe aqui, ó, tá? Então, vamos fechar. Então, lembra daquela regrinha básica. Direito com direito, dá direito. Revira. Como é que você vai fechar isso aqui, então, ó? Direito de tecido com direito de tecido, direito de forro com direito de forro. Vai virar uma peçona aqui, ó. Ó. A gente vai fechar aqui todinho, deixar uma volta só em um desses bolsões aqui para você revirar. Tá? Então, eu vou alfinetar aqui. O que você vai tentar coincidir aqui, gente, para sua peça ficar bem feitinha aqui? As bordinhas aqui, né? Tenta coincidir todo mundo aqui, são os seus principais pontos de interesse. Então, começa por alfinetar aqui. Alfinetar ou usar clipe, o que você tiver aí, tá? Tenta conciliar o máximo possível. O forro depois é consequência. Vamos lá. Esses clipes funcionam muito bem, viu? Vieram para resolver a vida da gente, parar de entortar alfinete para fazer bolsa. Vou distribuir alguns alfinetes aqui em todo para me ajudar. E assim, ó, como a gente falou, qual que é o seu principal ponto de interesse aqui? O ponto que fique mais bem feitinho. São estes encontros aqui, ó. Então, eu vou começar a costura bem próxima daqui, ó. Obrigada. Vou começar a costura bem próximo do meu ponto de interesse aqui. Porque se você começar a costurar aqui embaixo, provavelmente chegou aqui, por mais que você tenha alfinetado, isso já vai ter dado mandado. Então, começa próximo do seu ponto de interesse aqui, ó. Coloca aqui na beiradinha da máquina. Ó, eu vou usar até aquela função de levantar e descer a agulha, ó. Porque aqui eu tenho o volumezinho daquele acabamento, ó. É lógico que nem todo mundo tem uma máquina que tem essa função. Se você não tem, no ateliê, as nossas também não tem, a gente costura da mesma forma, tá? Passou aquele ponto mais crítico, vou costurar normal. Acabou vindo até no B, ó. Esqueci de mudar a agulha aqui, ó. A costura vai ficar um pouquinho mais larga, mas não tem problema. Gente, eu sei que às vezes vocês me veem costurando e falam, parece tão fácil, né? Costurar não é uma coisa difícil, mas é lógico, tem a técnica e tem a prática. Quanto mais você costura, mais fácil fica, tá? Então, sempre, não adianta você comparar a primeira peça que você fez aí com a minha, né? Porque já fazem anos que eu tô fazendo isso aqui. Então, é normal que a gente tenha algumas diferenças. Outra coisa também, as pessoas têm habilidades diferentes. Eu acredito que todo mundo tem capacidade de aprender e, se tem capricho, aprender a fazer bem uma coisa. Mas não é porque a sua amiga, a sua vizinha que começou a fazer antes já
faz mais legal que você não vai chegar lá. Vai devagarzinho, toda vez você vai treinando, vai melhorando, tá? Tenha paciência, tenha capricho, ficou feio, desmancha, faz de novo que você chega lá, consegue fazer uma peça bem feita também, com certeza, tá? Eu acredito muito nisso. Se alguém faz bem, a gente também consegue fazer. Então, ó, vou passar do lado do volume aqui de novo, vou devagarzinho aqui, ó. Sobe e desce. Tá? Passei, agora eu vou vir reto aqui, ó. Você vê, ó, que o alfinetinho a gente já coloca numa posição, gente, fácil de você tirar depois, né? Não vai trabalhar na contramão. A gente sempre tem que trabalhar no sentido de facilitar a nossa vida aqui. Então, ó, vou virar, vou fechar aqui mais um pouquinho. Vou dar uma travadinha aqui. Lembra que eu falei lá? Começa próximo do seu ponto de interesse. Eu vou pular esse tanto aqui do forro, ó, e vou vir pra cá, próximo do meu ponto de interesse. Porque aqui no forro, gente, se ficar uma dobrinha, se ficar alguma coisinha, né, não tem tanto problema assim. Lógico que a gente fica contente quando fica tudo perfeito. Mas se acontecer alguma coisinha no forro, não tem tanto problema assim. Então, vem pro seu ponto de interesse próximo aqui e começa a costurar aqui de novo, ó. Cursor lá longe, para não ter perigo de enroscar na agulha, arrebentar a agulha. E vamos lá. Vai devagarzinho. Aqui, ó, o volume tá maior, então eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui. Quem acompanhou desde o início sabe que tá maior aqui, porque eu cortei isso no ateliê, não trouxe uma sobrinha de tecido para casa, e aí tive que recortar aqui para conseguir montar a pecinha. Vou virar. Então, este lado aqui eu vou fechar ele todinho. Ó, aqui tá reto, vou até aumentar minha velocidade, porque é só forro, tá facinho de costurar. Vou voltar aqui, ó, e vou fechar esse cantinho aqui que falta. Ah, depois você volta, o vídeo vai ficar disponível aí você volta. É que se a gente ficar muito devagar, também fica uma coisa muito cansativa, né, gente? Vou deixar a aberturinha só aqui embaixo, então. Não precisa deixar muito grande, a peça é de manta, então ela é facinho de revirar. Vou travar. E aqui, ó, antes de partir para revirar, já vamos dar uma olhadinha como é que ficou, né, gente? Se a costura ficou reta, se ficou igual em todos os cantos. Se não ficou reto, não tenha dúvida, oi, Tânia. Põe a sua régua, risca e faz a costura de novo. Uma peça torta fica muito feio, principalmente qualquer peça torta, né? Mas principalmente essas que a gente pega na mão, assim, que trabalha com ela bem próximo da vista, é muito ruim. Eu acho que tá tudo razoável aqui, então eu vou virar. Vou abrir um zíper, vou enfiar a mão lá embaixo, ó. E vou revirar.
hora que a peça nasce, né? Que a gente fica naquela expectativa, se deu tudo certo. Então, ó, vou arrumar os meus cantinhos, olha como ficaram aqui, ó. Eu prefiro esse acabamento aqui, aquele que o zíper fica encavalado, tá, gente? Se você preferir aquele, também faça como achar que deve fazer. Você só não pode usar esse tipo de acabamento aqui, tipo numa carteirinha muito pequena, porque ele acaba reduzindo um pouquinho o tamanho do seu zíper, né? E a carteirinha tem que ter uma abertura confortável para a mão, senão também não vale. Então, ó, ficamos com o saquinho pronto aqui, ó. Aí, se você tem etiquetinha, se você quer colocar um bordado, aí fica na sua conta de como você vai identificar aí a utilidade dele. Tá, ó, então a peça tá pronta, ó. Bem legal, tá? Eu acho que uma pecinha bastante útil. Deixa eu anotar algumas coisinhas aqui. Uma coisa que eu achei legal das fotos que eu recebi, gente, se você que está nos acompanhando aí fizer a pecinha em casa, você pode fazer um check-in na página. Você, ali embaixo onde aparece aquele pontinho assim de localização, você clica ali. Lógico, se você não mora perto daqui não vai aparecer, mas você pode colocar o nome Santa Costura Arte com Tecidos e aí você faz o check-in. Todo mundo que segue a nossa página vai conseguir ver. Para a próxima aula, não para a próxima ainda, acho que para outra, mas com certeza durante essa semana a gente está planejando de fazer uma live com esse puxa-saco aqui, ó, que é uma peça bem graciosa, já mostrei ele no outro vídeo, só que ele não é um molde de medida reta, não dá para passar as medidas de corte. Então, embora no dia eu vá mostrar para vocês o molde de uma forma que vocês consigam reproduzir na sua casa, se você quiser, manda um e-mail para a gente no santacosturaartecontecidos@gmail.com que a gente encaminha o molde em PDF para você conseguir imprimir aí onde você tá. Uma peça bem legal, um puxa-saco, todo mundo adora essa peça, a gente faz muito ela aqui no ateliê também, parece uma perinha, ó, ela é bem legalzinha. Outra coisa, em breve a gente vai estar disponibilizando umas aulas básicas com todas as informações que você precisa para fazer bolsa, tipo assim, um curso bem básico, tudo sobre zíper, material de estruturação, como copiar o molde, como duplicar todos os acabamentos, como te dar umas dicas para fazer uma telacê para o tecido não enrugar todo. Eu vou montar uma aula que não vai ser ao vivo, obrigada, Socorro, vou montar uma aula que não vai ser ao vivo porque apesar de ser muito gostoso a gente acaba se enrolando um pouquinho, esquece algumas informações e também não dá para todo mundo ficar ligado o tempo todo na aula, então eu vou montar essa aula e vou deixar essa aula num grupo fechado no Facebook disponível para você assistir e ver melhor como é uma informação passada direitinho, passo a passo, e a partir daí nós vamos começar a comercializar os projetos das bolsas do Santa Costura. Nós temos muitos modelos bem legais, os nossos valores são sempre de tecidos e de projetos bem acessíveis e através dessa aula básica você vai ter acesso a um conteúdo melhor que se você resolver não participar, não adquirir nenhum das nossas videoaulas, você continua utilizando os conceitos aí no que você faz na sua casa e que a gente também já vai ficar muito satisfeito com isso. E vou fazer umas aulas também de patchwork. Patchwork é a minha paixão, de cabo a rabo, assim, adoro os quadradinhos cortados na régua, costurados com perfeição, adoro o quilt, a gente já tem alguns vídeos de quilt no nosso canal do Santa Costura. Tenho muita timidez de falar ao vivo, assim, eu tô tentando vencer isso e produzir esses conteúdos para vocês. Do mesmo jeito vão ser as informações básicas para você começar a fazer um patchwork. Se você vier fazer um projeto com a gente ou não, eu tenho certeza que as informações vão ser muito úteis para você, com as dicas do que eu aprendi nesses anos que eu trabalho com isso, tá? Quero mais uma vez agradecer a todas vocês, minhas meninas que nos acompanharam aí, as alunas do Santa Costura, as alunas do Brasil todo aí que estão nos seguindo. Muito obrigada, eu fico cada vez mais feliz de ver essa coisa dando certo. Que mais? Queria pedir para você, se você gostou do vídeo, compartilha, nos ajuda aí com isso, que é muito legal, principalmente no momento que a gente está passando, a pessoa vê uma pecinha que ela consegue fazer
muito gratificante você ver alguém que não costura e de repente começa a costurar e tem resultados legais. Eu recebo muita gente no ateliê que nunca tinha feito nada de costura, aí começa a costurar, sem querer começa até a vender, comercializar alguma coisa, transforma isso numa fonte de renda, às vezes nem precisa do dinheiro, mas é tão legal você nessa altura da vida às vezes se sentir recompensada por uma coisa legal que você faz, que faz bem pro ego, faz bem para todo mundo, tá? Para você que mora aqui perto de São Caetano do Sul, venha conhecer nosso ateliê. Nossas aulas presenciais, graças a Deus, são abençoadas. O nosso clima no nosso ateliê é maravilhoso. Semana que vem, quando eu estiver fazendo uma live lá, eu vou dar uma filmadinha no ateliê para você ver quanta coisa bonita a gente tem lá. Se você quiser dar o prazer da sua presença numa das nossas aulas, também nós vamos ficar muito felizes. Então, vou mais uma vez montar aqui. Obrigada, Maria do Carmo. Obrigada. Tá? Nossa pecinha pronta, o vídeo vai ficar disponível aí, se você não conseguiu fazer junto, eu acho que é meio difícil fazer junto, mas você volta lá com calma, acompanha as medidas, vai no passo a passo, vai no seu ritmo, eu tenho certeza que vai dar certo, e manda a fotinha pronto pra mim, gente. Muito obrigado, muito obrigado, bom final de sábado pra vocês, bom domingo, que a nossa semana seja abençoada. Obrigada, gente.